E a gente já pergunta que estamos entrando no Junho Violeta, né, nesse mês. E por que é o Junho Violeta? Qual é a razão da existência dessa campanha? Bom, o Junho Violeta é um mês dedicado à orientação e prevenção do ceratocone. E o ceratocone nada mais é do que uma alteração na parte aqui da frente do olho, nessa regiãozinha aqui chamada córnea, que é uma parte transparente, que é um formato circular, um formato arredondado, melhor dizendo. E que, por causa do ato de coçar principalmente, a pessoa pode perder esse formato regular e acabar tendo um problema, que é o ceratocone. Então esse mês é dedicado justamente à orientação, à prevenção, a falar um pouquinho desse problema que é o ceratocone. Exatamente, doutor. E até por que a escolha específica do mês de junho? Por que não podia ser de repente em agosto? Bom, existe no mês de junho porque é um mês comum de algumas alergias acontecerem. Muda a estação do ano, aí a gente tira do guarda-roupa aqueles agasalhos mais antigos que tem pó, ácaro e que são fatores de alergia muito importantes hoje em dia, Nicolas. Então, é por esses motivos. Também mudança aí da temperatura, são vários fatores que influenciam e fazem com que as alergias se tornem mais frequentes nessa época do ano. E até falando dessa época do ano, é comum também o olho começar a coçar um pouco mais. E existe alguma forma da gente, de repente, acabar coçando, que não é o ideal, né? Não se deve coçar os olhos, mas tem alguma forma que dá menos prejuízo? Pois é, o ideal é realmente que a gente não coce os nossos olhos, né? Eu até brinco com meus pacientes, se você for coçar, coce com o seu cotovelo. Se você conseguir, coce. Normalmente as pessoas não conseguem. Agora, o que acontece? Às vezes é aquela coceira insuportável, que a pessoa precisa ali de alguma forma mexer ali para poder aliviar um pouco o sintoma. Então, a gente sugere para a pessoa não apertar a bola do olho, não ficar esfregando, que ela sempre passe nos cantinhos, aqui ou aqui perto do nariz, passe dessa forma, no osso, não necessariamente aqui na bola do olho, né? Então, não aperte, se for para coçar, que coce no cantinho, aqui, ou às vezes em cima, mas sem apertar. E até falando ainda sobre o ceratocone, qual que é a faixa etária mais vulnerável à doença, se é que tem alguma? Então, o ceratocone ele pode atingir desde crianças muito novas até adultos, mas ela é mais comum ali na adolescência, né? Normalmente o pico ali ocorre por volta dos 15 anos de idade. Isso tem algumas explicações, é porque a criança está em desenvolvimento, crescimento, é a adolescência ali, né? Um crescimento um pouco rápido, e isso pode provocar um aumento, um crescimento errado da córnea, provocado pelo estímulo junto de estar coçando os olhos. Então seria basicamente essa a orientação aí. E até, doutor, tem alguma forma da gente acabar prevenindo o ceratocone? Alguma forma que a gente possa evitar que ele aconteça? Sim, bom, primeiro o ceratocone ele exige ali que a pessoa tenha primeiro uma predisposição, né? Fatores familiares, pessoas da família que já possuem o problema normalmente fazem com que a chance seja maior, associada ao fato de coçar os olhos. Então, assim, prevenir o ceratocone é prevenir os motivos que fazem com que a gente coce o olho e, consequentemente, prevenir que a gente não coce os olhos. Alergias, rinites, todas essas inflamações, essas alergias, vamos dizer assim, elas predispõem a pessoa a progredir o ceratocone. Então, se a pessoa tem alergia de pelo de animal, de gato, então o ideal é que ela não entre em contato, nem tenha o gato. A pessoa pode ter alergia a alimentos, pode ter alergia a praticamente tudo. Então, o primeiro fator é, tá tendo alergia, tá coçando o olho? Opa, qual é o motivo? Dá para evitar? Interessante uma coisa, a grande maioria dos fatores de alergia, eles ficam no quarto da pessoa, porque é onde a gente fica mais tempo e é onde a gente também acaba descuidando, vamos dizer, de alguns fatores, né? Por exemplo, bichinhos de pelúcia, carpê, ventiladores, ar-condicionado com filtro às vezes não limpo de uma forma adequada, travesseiros, colchões que não são trocados, cobertores, enfim, pessoas que às vezes se alimentam na própria cama ali, predispõem à formação ali de ácaros e outros agentes que vão causar irritação. Então, muitos fatores acabam estando ali no nosso quarto, né? E a gente controlando isso, muitas vezes a gente consegue prevenir bastante dos problemas aí das alergias.
Interessante isso, a gente cuidar do nosso quarto que pensamos, pode ser um lugar inofensivo, mas não, o doutor falou que tem que tomar os cuidados necessários. O ceratocone ele pode ser confundido com alguma doença, como miopia, astigmatismo? Então, olha só, é interessante você falar isso, ô Nicolas, porque muitas vezes a pessoa tem o ceratocone e não sabe que tem, né? Dependendo do estágio que ele está, até o próprio médico pode não desconfiar que a pessoa tenha, porque muitas vezes corrige a dificuldade com óculos. Mas aquelas pessoas que vão, fazem a consulta, o óculos não fica tão legal, ainda continua tendo sintomas, muitas vezes de sensibilidade da luz, desconforto à luz, borramento, mesmo com o óculos não está legal, faz óculos uma vez, faz outra. Essa pessoa, ela precisa ser investigada. E a investigação consiste em fazer exames para avaliar a curvatura da córnea dela, do olho ali, para ver se não tem nenhuma deformidade. Porque muitas vezes a pessoa vai passar desapercebida. Tem pacientes que passam, às vezes, uma vida inteira, só descobrem quando vão fazer um procedimento cirúrgico que é normal, por exemplo, a catarata, ou numa consulta quando o médico suspeita por algum outro motivo. E até, doutor, nessa época é comum que as rinites acabem voltando, aquela pessoa que acorda com o nariz travado ou espirrando muito pela manhã. Isso pode ser um fator determinante para o ceratocone ficar em evidência, para ele chegar na pessoa? A mesma alergia que é provocada ali pela rinite, né? Que faz o nariz coçar, que faz a garganta coçar, que faz a gente querer espirrar, é o mesmo agente que causa ela que também causa alergia nos olhos. Então, o fato de ter essas rinites aí, essas alergias descontroladas, podem sim predispor que a pessoa tenha o ceratocone e que ele acaba desenvolvendo, né? A pessoa está lá com o nariz coçando, espirrando, volta e meia o olho está escorrendo, acaba esfregando, está predispondo ali, está agindo para que ele evolua, né? Então, tem que tratar. Muitas vezes o tratamento e a prevenção do ceratocone consiste na prevenção da alergia, no tratamento da alergia. E até, doutor, eu estava vendo um vídeo na rede social e me despertou muita curiosidade que falava sobre ceratocone e ficava um relevo no olho um pouquinho. Isso é um sinal? Isso é alguma outra doença que a pessoa acabou confundindo no vídeo? Não, não. Muitas vezes é o próprio ceratocone. Mas olha, para a pessoa conseguir enxergar um ceratocone visível ali, ele já está extremamente avançado. Tá? Normalmente só com aparelhos, com exames mais precisos, aí que a gente consegue diagnosticar ele no início. E isso é bem importante. Quanto mais no início, muda-se o tratamento e o acompanhamento, que vai de casos iniciais do ceratocone, sendo feito às vezes com óculos ou só acompanhando mesmo, lente de contato rígida, em alguns casos um pouco mais avançados, e casos mais avançados ainda, acaba precisando de cirurgia, colocação do anel intraestromal ou anel de Ferrara, crosslinking, que é um procedimento para endurecer a córnea para ela não evoluir a curvatura, no caso do ceratocone, e casos extremamente mais avançados, o próprio transplante de córnea. E hoje o ceratocone é a principal causa de transplante de córnea no mundo. Então tem que ficar atento que é realmente algo muito comum, mais do que a gente imagina. Exatamente. Até uma forma que chegou aqui de pergunta: pingar um colírio, ele pode ajudar a reduzir a sensação da coceira no olho? Tá. Pingar um colírio, isso é muito perigoso às vezes, porque colírio é uma automedicação. Às vezes você está usando um colírio que não deveria ser usado para aquilo, né? Um anti-inflamatório, um antibiótico, um remédio para abaixar a pressão dos olhos. Existem sim colírios lubrificantes, antialérgicos, que podem amenizar os sintomas, mas o ideal é que a pessoa não se automedique, até porque pode ter outras causas, né? Olho vermelho, coceira também pode ser uma conjuntivite viral, uma bacteriana, alguma outra coisa nesse sentido, tá? Então, cuidado com a automedicação. Pode ajudar sim, mas quando bem indicada. E doutor, o tratamento ideal para o ceratocone, tem algum que é o melhor para ajudar no tratamento ou na cura da doença? O tratamento ele depende da causa e do estágio, né? Principalmente do estágio. Se está no estágio bem inicial e a visão melhora com óculos, vamos corrigir com óculos. Se na estágio um pouco mais avançado necessita um tratamento um pouco mais avançado, aí vai para a parte do anel, em casos mais avançados ainda para transplante de córnea. Então vai depender do estágio, né? Então é importante que a pessoa tenha essa cultura de prevenção, de sempre estar fazendo uma consulta
não só quando tem o sintoma ou problema, mas também para prevenir, para evitar que chegue num estágio mais avançado e precise de um tratamento mais agressivo. E, doutor, já caminhando aqui para o encerramento do programa de hoje, quais poderiam ser os piores sinais de uma doença grave, né, de um ceratocone grave numa pessoa, além desse relevo que a gente comentou agora há pouco? Os sintomas visuais em aceratocones avançados, eles costumam ser os principais, na verdade, né? A pessoa que tem muita distorção da imagem, embaçamento, sensibilidade à luz, que não melhora com óculos, que faz a consulta, faz o óculos, mas não fica bom. Então, esses são os principais sinais. Existem casos mais avançados que evoluem para uma ruptura da parte da camada aqui do olho, chama hidropsia, em que de tão fino, de tão curvo que está, ela não aguenta, ela deforma de uma vez e fica esbranquiçada. Isso já é um estágio bem mais avançado, que dependendo da situação, pode ali necessitar um tratamento cirúrgico de emergência, um transplante efetivamente de córnea, né? Então essa questão da prevenção em estágios iniciais é muito importante. E hoje a gente acaba fazendo diagnóstico às vezes até de criança que já tem ceratocone, de tão avançado que está, de tanta coceira que ela tem. Exatamente, gente. A importância de fazer uma consulta preventiva no oftalmologista para a gente acabar não desenvolvendo esses problemas. Bom, doutor Wilson, quero agradecer a oportunidade de estar mediando aqui as perguntas no De Olho na Saúde. Suas considerações finais, onde que o pessoal pode te encontrar? Beleza, pessoal. Então, primeiramente, ceratocone e junho violeta, é importante vocês saberem mais a respeito. Quem chegou agora ou quer rever o vídeo, tem aqui ó, o nosso QR Code que vai direcionar você para a nossa página do YouTube, onde tem ali esse e outros programas falando mais sobre esse assunto. E vocês me encontram no Instituto de Olhos Cidade Canção, em Maringá, ou na Policlínica de Martini, de Colorado e Nova Esperança, tá? Aqui estão as redes sociais para você encontrar a gente e vai ser um maior prazer falar para vocês a respeito disso. Só um detalhe, Nicolas, eu tenho alguns livrinhos que eu escrevo falando sobre a prevenção do ceratocone e de outros problemas de visão. Ele se chama O Gaviãozinho, né? Tem um site também que dá a direcionar ali sobre uns livrinhos e um material que você pode estar acompanhando e compartilhando, porque o objetivo é levar essa informação para que pessoas não passem por esses problemas dessa forma, que consiga ser prevenido, evitado ou tratado o mais cedo possível. Então é isso, pessoal. Ó, o QR Code está aparecendo aqui para você acessar a Turma do Gaviãozinho e conferir os e-books. E a gente se vê no próximo domingo. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. De Olho na Saúde. Oferecimento. Ótica Comercial. O melhor para os seus olhos. WN Soluções de Proteção. Proteja o seu investimento. Flávio Pamplona Alfaiataria. O melhor da moda masculina. E OCC Policlínica de Martini, cuidando para uma vida melhor.